Amados do Senhor, vamos à palavra. Enquanto você localiza Êxodo capítulo 25, quero lembrá-los de que ainda existem alguns irmãos vendendo a ação missionária. E você pode contribuir com a construção na igreja da Índia através dessa ação missionária. Além de você contribuir, é uma oferta que você está ministrando, você tem também o direito de concorrer a essa linda moto que vai ser sorteada no dia 16 de julho. Nós queremos enviar esse recurso o mais breve possível para a Índia, para o pastor Peter dar andamento na construção da igreja lá. E contamos com isso, tá bom, queridos? Deus abençoe você. Êxodo capítulo 25, nós vamos ler apenas o versículo 8 e 9, visto que tem bastante coisa a ser lida ao longo dessas semanas. Então, veja, diz Deus a Moisés: e me farão um santuário, para que eu habite no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo me fareis. Amém. Filhos amados, semana anterior vos conduzi através da história bíblica, vos mostrando os conceitos em que os homens tinham acerca da presença de Deus. Vos mostrei o Adão perdendo essa presença, os seus filhos, ao mesmo tempo que herdaram do pai a experiência de que estavam com Deus no Éden, mas também caminharam para distante da presença do Eterno. Fui vos mostrando ao longo das genealogias e das famílias ou gerações que vinham aparecendo, qual o tipo de relacionamento que eles estavam edificando com Deus. Trabalhamos isso até chegar em Abraão, onde a gente aprendeu como ele edificou sua fé. E entendeu que Deus não era Deus de lugares, mas era Deus de pessoas. Então ele trabalhou isso dentro de si mesmo e procurou estabelecer ponto de relacionamento com Deus a partir de seu coração. Isto é, em todos os lugares em que ele parava, ele estava pronto a cultuar ao Senhor. Isso nos faz entender de fato e verdade que Deus é Deus de pessoas, não importando o lugar. Até porque vos disse que Deus em momento algum precisava de construir qualquer lugar para ele se manifestar. Afinal, a Bíblia mesmo diz que ele preenche a terra inteira. Então ele construiu um jardim no Éden para que o Adão tivesse um lugar, para que o Adão pudesse querer estar lá em intimidade com o Eterno. Logo, caminhando nesse trajeto histórico, nós chegamos até o Jacó. E eu vos pude mostrar que aquilo que o Abraão construiu, o Jacó destruiu. Aquilo que o Abraão edificou como um conceito de que Deus é Deus de pessoas e não de lugares, o Jacó fez ao contrário. Enquanto que o Abraão viajava e em cada lugar que ele parava, ele estabelecia um lugar de culto, um altar, e ali ele invocava Deus e Deus se manifestava onde o Abraão estava. O Jacó fez diferente. O Jacó identificou lugares e estabeleceu que aqueles lugares eram específicos, como Betel, como Manaim, como lugares específicos da manifestação de Deus. Como quem não poderia se manifestar em outros lugares, senão naqueles em específico. E a vida de Jacó, diferente da vida de Abraão, foi marcada por manifestações em lugares específicos, cujo Jacó identificou como sendo lugares sagrados. Ele deveria ter herdado e trazido a herança de Abraão, onde Deus é Deus de pessoas, e manifestaria-se, portanto, onde quer que ele estivesse. Mas esse foi um conceito que o Jacó trouxe e transmitiu isso para os seus filhos. Tão verdade e tão fraca a sua transferência, que nenhum dos seus filhos estabeleceu pontos de relacionamento, senão José, que por um momento, você percebe ao longo da Bíblia, ele teve fidelidade diante do Eterno, mas em momento algum você vê eles estabelecendo culto a Deus, fazendo adoração ao Senhor, se entregando ao Senhor. Ao contrário, vivem suas vidas meramente, mas não transmitem de forma harmônica o nível relacional em que os seus antepassados tinham. Perceba que isso foi até com José. Foi um homem de Deus,
mas você não vê nele senão fidelidade. Você não vê uma vida de adoração, de relacionamento, onde ele tinha de fato e verdade altares construídos. Você não vê, embora ele possuía, claro, uma vida com Deus, mas não na intimidade em que Deus espera que ele tivesse. Nenhum deles fora chamado como Abraão foi chamado, de amigo, de chegado de Deus. Nenhum deles. A partir de Abraão, todos poderiam ter tido esse acesso, pois afinal, Deus abriu-lhe essa porta. Perceba que o tempo passa e a família toda de Jacó se estabelece dentro desses padrões religiosos, como Deus é Deus de lugares. E quando eles mudam-se para o Egito, você vê essa história a partir do capítulo 41 de Gênesis, quando José se torna governador do Egito. Então em seguida a fome aparece e ele traz a sua família, seu pai e seus irmãos para morarem no Egito. E a partir dali a história começa a ser modificada, porque enquanto estão morando no Egito, eles estão convivendo com a cultura egípcia, com os deuses egípcios, com os templos egípcios. Eles passam a perceber qual é o tipo de adoração que os egípcios têm, qual o tipo de relacionamento que os egípcios têm. E perceba que aquilo que os egípcios traziam e faziam era o mesmo que os antepassados destes faziam, a saber, o pai de Abraão, os parentes de Abraão, como Labão, por exemplo. Vos mostrei os seus ídolos e sua filha ali roubando um de seus ídolos. Perceba que esse princípio de idolatria, de seguimento a outros deuses, estava entranhado ainda que de maneira ascendente, e agora aparece esse povo morando justamente dentro do Egito, onde terra mais idólatra não havia. O Egito cultuava o sol, a lua, algumas espécies de animais, as estrelas. Criaram divindades para si e transformaram essas divindades em elementos de prostituição espiritual para muitas nações. Percebam que os filhos de Jacó se estabeleceram em Gósen e habitaram junto com os egípcios e conviveram de forma radical com a sua maneira de viver. A cultura egípcia foi indexada à vida dos judeus pela maneira como eles conviviam até então. Perceba que eles só começaram a querer buscar a Deus quando a vida começou a mudar. Ao estarem no Egito e estando cuidados, tudo foi legal. Você não vê culto, você não vê objeto da presença de Deus, você não vê manifestação de Deus, você não vê coisa alguma. Tudo que você vê é um grupo de gente se multiplicando e se tornando uma nação. Quando José morre, e toda a geração de José morre, então outro faraó se levanta, e ele tem uma visão administrativa que o faz acordar, e ele diz: olha, os egípcios são numerosos, mas perceba como esses israelitas estão se multiplicando, estão se tornando inúmeros, e como eles são muitos, é como coelho, parece que se multiplica de maneira abundante, e a Bíblia diz isso, que eles ficavam assustados como os judeus se multiplicavam. Eu imagino que era um atrás do outro, sabe? Pensa numa reprodução constante. Acho que tudo que eles transmitiam era a ideia de Deus crescer e multiplicar, e crescer e multiplicar, e crescer e multiplicar, e vamos fazer a festa. De modo que se assustam os governadores, e eles dizem: se essa gente que cresceu se aliar com os nossos inimigos, estamos perdidos. Então é melhor a gente coibir, é melhor a gente parar esse crescimento. E como parar esse crescimento dos judeus? Tentaram separá-los, colocar em lugares separados e dar cargas para eles, serviço pesado, separá-los da sociedade. Piorou a coisa, porque a Bíblia diz que ainda cresciam mais do que antes. Então disseram: apartar não deu certo, vamos então escravizá-los e matar os seus filhos. E essas ideias todas foram colocadas em prática.
Mas em momento algum, mesmo perseguidos, mesmo sofrendo, eles multiplicavam. E quando agora a opressão chegou no limite, entre a terceira e a quarta geração, essas pessoas começaram a lamentar arduamente e a gemer arduamente, e voltaram-se então a se lembrar de uma promessa feita por Deus a Abraão, de que um dia os daria uma terra que mana leite e mel. E por conta da lembrança da promessa, é que decidiram voltar a clamar a Deus. Mas percebam que eles clamavam por livramento, não adoravam porque amavam, clamavam por livramento. Então não foi uma volta para Deus porque amavam a Deus, foi uma volta para Deus porque precisavam de Deus. Ele era a única válvula de escape. Ninguém mais poderia livrá-los dos egípcios senão Deus. E eles, angustiados, sabendo que o Senhor é o único, clamaram ao único. E o único, por sua vez, ouviu e disse: vou descer lá e vou ver. E diz a Bíblia que Deus desceu para livrá-los. É nesse tempo que o plano do Senhor entra em execução através de Moisés. Um dos meninos que era para ser assassinado, sua mãe Joquebede colocou em um cesto e o betumou, isto é, colocou piche, o vedou, e ajeitou o cesto e botou o guri dentro do cesto e o soltou no Nilo. E foi acompanhando o cesto, navegando ao longo do curso do Nilo. E disse à sua filha Miriam: vai e observa e vê onde é que vai dar esse negócio. E o cesto para de uma maneira meio que natural, onde jazia mulheres egípcias a se banhar e a se lavarem. E deu sorte essas mulheres, porque naquele dia Deus coloca elas dentro do seu plano. Está ali pessoas importantes, filha de Faraó e suas servas, de modo que esta cuida do bebê, pega o bebê e o adota, e não lhe dá um nome, lhe dá apenas um apelido, e lhe dá o apelido de Moisés, que até então não era nome, era apenas uma citação de uma circunstância. Moisés, tirado das águas. Perceba que o cria, o educa, o leva ao palácio, e ele cresce e vive 40 anos como um egípcio. E você conhece a história, afinal quase todo mundo assistiu os 10 mandamentos. Então você sabe bem o que se desenrola no contexto. Moisés viu a aflição dos egípcios, e sabendo que ele era o instrumento a ser liberado por Deus para usar, diz a Bíblia que ele tentou liberar os egípcios com sua própria força, matando um egípcio, de modo que no outro dia ele é chamado a atenção. Então, em meio ao perigo de morte, ele desaparece, ele foge para Midian, partes próximas à região do Sudão hoje. E quando se estabelece lá, 40 anos ele fica nessas montanhas. E nesses 40 anos de desconstrução, Deus o capta no alto da montanha, enquanto ele observa uma sarça que se queimava, mas não se consumia. E de repente, do meio da sarça, uma voz o chama, e se apresenta a Moisés dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E eu desci porque eu ouvi a aflição do meu povo, e desci para livrá-los das garras dos egípcios.
e levá-los a uma terra prometida a Abraão, que mana leite e mel. Então Moisés, assustado com aquela visão, tem um diálogo com Deus, e ele quer saber quem é este. E ele diz: mas quem é o Senhor, para que eu fale aos meus irmãos egípcios? E Deus disse: basta você saber que eu sou o que sou. Justamente porque na ideia egípcia tem que ter um nome de divindade. Deuses têm que ser visíveis, deuses têm que ser palpáveis. Então Moisés não conseguia compreender agora como ele poderia crer em um Deus que não é visível, que não é palpável, que se apenas ouve uma voz. E ele questiona e diz: mas como é que eu vou falar para os egípcios que o Senhor me enviou? Como é que eles vão acreditar nesse negócio? Afinal, quem é o Senhor? Para que eu diga para eles e eles creiam. Moisés queria dizer: nós não conseguimos te identificar. Dê-me uma imagem. Me dê aí um selfie, para que eu possa mostrar para o povo, pelo menos, que tu é real. E de certa forma, ele tinha razão, porque ele nunca havia tido essa experiência com um Deus sobrenatural invisível. Durante 40 anos ele teve experiência com um Deus visível, físico e inoperante, mas era o que ele tinha. Então não podemos julgar aqueles que são idólatras pelo simples fato de que eles são idólatras, porque é tudo que eles aprenderam e é tudo que eles têm. E Deus entendia isso. E Moisés disse: eu quero te conhecer melhor. E Deus disse: eu vou te mostrar quem eu sou. E fez através de Moisés sinais. Você sabe a história. Colocou a mão debaixo da subaquirazinha e tirou. De tanta nhaca, ficou leprosa. Imagine quanto tempo sem passar um Rexona. Aí Deus disse: eu vou resolver o teu problema, põe de novo. E ficou limpa. Deus acho que limpou todo o trabuco ali embaixo. Que tem na tua mão? Eu tenho um cajado, jogue. E transformou-se numa cobra. E Deus disse: pegue. Aí Moisés disse: pega, mas custa. Como vou pegar? E ela se movia. E Deus disse: pegue pela cauda. Aí ela voltou a ser um cajado. E ele fica impactado com esses sinais. E Deus disse: agora vai, fala para os egípcios que eu mandei liberar o meu povo. E fala para o meu povo que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de vossos pais veio atender o pedido deles. Que coisa maravilhosa. Então Moisés voltou. Acho lindo isso. Ele foi a Jetro, seu sogro, e disse: meu sogro, eu estava no monte e Deus apareceu para mim lá e falou isso, e me mandou voltar para o Egito para libertar o povo de Israel. O Senhor deixa eu ir. Literalmente o texto diz: permites que eu vá? Que coisa mais linda, não é? E o sogro disse: sim, Moisés, se Deus lhe ordenou, vai, e Deus vai te abençoar. E debaixo da bênção pastoral de Jetro, isso deu toda a segurança de vitória para Moisés. Então guarde essa dica, hashtag fica a dica. Nunca faça nada sem a bênção de sua liderança. Nunca tome decisões por conta própria. Seja sempre coberto de oração, de orientação. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Perceba que Moisés chega diante do povo e apresenta e diz: olha, aconteceu isso comigo. Mas para chegar diante do povo, Deus faz um mistério mais maravilhoso.
porque até então, 40 anos se passaram, muitos daqueles que conheceram Moisés já morreram. E outros agora estão lá e não sabem quem é Moisés. E além do mais, muitos que permanecem, como eles iriam crer que um egípcio, um cara que cresceu com Faraó, iria agora libertá-los de Faraó? Então, Deus acorda Arão, o irmão de Moisés, mais velho. Acorda Arão e diz: Arão, pega-te e vai caminho do deserto. Para quê, Deus? Porque tu vai encontrar com teu irmão lá. Meu irmão, e está vivo? Tá. E tu vai encontrar com ele lá na montanha tal. E ele vai estar lá comigo. E o Arão sai jubiloso na perspectiva de encontrar o irmão, e anda dias pelo deserto. Quando chega no alto da montanha que Deus disse, lá estava Moisés. E se alegraram. 40 anos sem se ver. Aleluia. E se alegraram. E então Moisés disse: Arão, meu irmão, Deus me disse isso, isso e isso. E Arão disse: eu sei. Ele falou tudo para mim. Eu sei que você vai fazer. Então bora lá. Por que, Arão? Porque Moisés disse para Deus: Deus, é o seguinte, eu te aceito o desafio, só que eu tenho um problema grande. Eu sou pesado de língua, eu não tenho boa dicção, eu não vou conseguir convencer o povo, então é melhor o senhor chamar outro. Aí Deus disse assim: meu filho, você não tem um irmão Arão? E ele disse: sim, eu tenho. Teu irmão fala bem, disse Deus. Por quê? Porque no conceito de Deus, você não pode fazer tudo sozinho. No conceito de Deus, você precisa do teu irmão para fazer o projeto do reino. No reino de Deus é um servindo ao outro, e servindo ao outro está servindo o propósito de Deus. Se Moisés falasse bem, o Arão não servia para nada. Então Deus fez o Moisés com defeito, para que o Arão tivesse serventia. Agora dá uma olhadinha para quem está ao seu lado e diga: eu não sei fazer tudo. Por isso que você sabe fazer o que eu não sei, porque assim podemos servir um ao outro. Como o Senhor é maravilhoso. É por isso que no reino dele ninguém é dispensável. Todos têm grande utilidade. Diante dessa oportunidade, eles voltam agora ao Egito. E quando chega lá, eles comunicam ao povo a vontade do Eterno. Jesus. E quando comunica a vontade do Eterno, o povo se alegra. E quando entendem que Deus mandou eles, quem falou foi Arão, não foi Moisés. E Arão conta toda a história, e o povo entende que foi Deus que falou. Por quê? Porque o Arão era deles. Eles sabiam quem era o Arão, não sabiam quem era Moisés, mas o Arão eles conheciam. E então o Arão disse: Moisés, bota a mão na subaqueira de novo. Botou. Tira, estava suja. Bota de novo, Moisés. Curada. O povo diz: oh, deixa eu botar a mão aí também. Da mesma forma fez com o cajado. Então eles entenderam e acreditaram que aquela história era verdade. Então disseram: glória a Deus, Deus nos ouviu. E diz a Bíblia que eles adoraram ao Eterno pela primeira vez. Pela primeira vez você vê o povo se rendendo e adorando um Deus que não vê. Pela primeira vez. Vai construindo aí na sua mente. Quando Moisés vai falar com o faraó, e durante muitas tentativas, o coração dele era endurecido pela vontade do Eterno, justamente para que pudesse trabalhar nas pessoas e trabalhar no próprio povo egípcio, até que Faraó libera Israel depois da 10ª praga, que é a morte dos primogênitos. Então finalmente ele libera e o povo decide sair, e o povo sai jubiloso. O êxodo é uma explosão de alegria. Saíram carregados de ouro, prata, riqueza. Diz que os egípcios tiravam os ouros de dentro de casa e levavam para eles, e leva, vai embora.
pegavam as pedras preciosas e diziam: vai, toma, vocês foram escravos 400 anos, leva tudo que nós tem, com quanto que vocês vão? Meu irmão, olhe bem para quem está ao seu lado e diga assim: Deus não faz nada sem propósito. Tudo o que Deus faz, diga, tem um propósito no meio. Olha o que o texto diz, Êxodo capítulo 12, vem comigo por favor. Êxodo capítulo 12, verso 37. Meu Deus. Diz: partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600 mil a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles uma grande mistura de gente, ovelhas, gado, muitíssimo animais. Cozeram bolos asmos de massa que levaram do Egito. A massa não tinha levedado, porque foram lançados fora do Egito e não tiveram tempo de preparar provisões para o caminho. Contudo, depois você vai lendo isso aqui em casa, Deus diz ao povo: olha, vocês vão sair daqui abençoados, vocês vão sair daqui cheios de riquezas, vocês vão sair daqui carregados de tanto favor. Mas essa não era a ideia de Faraó. Olha a ideia de Faraó, veja no capítulo 10. Olha só. Verso 24. Então chamou o Faraó a Moisés e disse: ide, servi ao Senhor, somente fiquem os vossos rebanhos e o vosso gado, vão também convosco as vossas crianças. Moisés, porém, disse: tu também tens de dar a nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. Também nosso gado há de ir conosco, nem uma unha ficará. Dele havemos de tomar para servir ao Senhor, até que cheguemos lá. Não saberemos o que devemos de usar para servir ao Senhor. A ideia de Faraó era reter tudo, mas a ideia de Deus era de dar tudo. Por que dar tudo? Porque lá na frente Deus ia utilizar. Então agora diga para quem está ao seu lado, por favor, põe a mãozinha profética no ombro de quem está do seu lado. Diga assim: ó, Deus nunca vai te dar coisa alguma se você não estiver disposto a entender que o que Ele te der serve a um propósito maior que o teu. Deus está pronto para te dar toda a riqueza do reino, desde que você entenda que essa riqueza do reino serve a um propósito maior do que o teu. Deus deu a eles tudo o que precisava, em abundância, muito mais do que necessitava. E no capítulo 25 Deus suscita a eles e pede: constrói para mim algo. Então Deus nunca vai te pedir algo que antes Ele não tenha te dado. Escreva isso, diga isso, diga isso, diga isso. Deus nunca vai me pedir nada que antes Ele não tenha me dado. Se Deus te pedir alguma coisa, é porque Ele já te deu. Ele sabe que você não tem, sabe que você não tem de onde tirar, Ele sabe que toda a terra é dele, Ele sabe que nós somos pó e que ao pó voltará, Ele sabe que nós não tem nem os dentes da boca, porque um dia Ele cai. Ele sabe. Ele sabe disso. Então, se Ele quer alguma coisa, primeiro Ele dá. Ele é muito generoso. Perceba. Venha comigo, por favor. Olha o que acontece. Quando Moisés tira o povo do Egito, e tira depois de vários sinais poderosos, então olha o que diz o capítulo 14, verso 2: dize aos filhos de Israel que voltem e se acampem junto a Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Assentareis o acampamento junto ao mar, diante de Baal-Zefon. O que Deus faz? Ele muda o roteiro, e Ele coloca os israelitas dentro de uma situação bastante complicada,
porque eles não têm mais saída para o lugar onde Deus estabelece o acampamento. É como se fosse um beco sem saída, literalmente um beco sem saída, porque atrás era deserto, dos lados cadeias montanhosas, à frente o Mar Vermelho. Então eles não podiam de maneira nenhuma ter um vale de escape. E Deus faz justamente isso, porque sabe o que precisa fazer: atravessá-los por meio do mar. Agora olha a ideia de Israel, depois de ver 10 sinais miraculosos, depois de ver a mão de Deus em todos os momentos. Olha o versículo 11 do capítulo 14. Disseram a Moisés: foi por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso, tirando-nos no Egito? Não é isto que te dissemos no Egito? Deixa-nos, que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos nesse deserto. Os caras viram Deus operando poderosamente durante alguns meses, e agora simplesmente vem a Moisés e diz: cara, era melhor ficar lá, era melhor ser escravo do que morrer aqui. E Moisés então dá-lhes uma palavra muito linda. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estáis quietos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Por que, pastor Moisés? Porque o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Ele está dizendo: Deus vai se mover por você, e vocês vão parar de murmurar. Deus vai fazer tudo por vocês, e vocês vão calar a boca. É isso que Moisés está dizendo. Então Deus vem e abre o Mar Vermelho, como você sabe, e acontece a travessia maravilhosa do mar. E você vai perceber que ao longo do caminho esse povo continua levantando. Agora perceba comigo, venha, capítulo 15 de Êxodo, por bondade, verso 26. Aliás, o 23 depois o 26. O 23 diz: então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, e por isso que o lugar é chamado de Mara, porque o nome Mara significa amargura. Então agora perceba o verso 24, antes do 26, diz assim: e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que havemos de beber? Verso 26, então disse ele: se ouvirdes atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizerdes o que é reto diante dos seus olhos, e inclinardes os seus ouvidos aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das quais enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Eu vou ler de novo para você entender algo aqui. Presta atenção e vai separando comigo as falas importantes. Disse ele, aliás, aqui está dizendo que disse o Senhor a Moisés, para que Moisés dissesse ao povo: se hoje ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, primeiro, fizeres o que é reto diante dos seus olhos. Segundo, inclinares os seus ouvidos aos seus mandamentos. Terceiro, guardares todos os seus estatutos. O que vai acontecer? Nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor teu Deus, que te sara. Quantos mandamentos Deus tinha dado a eles até agora? Vou perguntar de novo, a irmã já respondeu. Vou perguntar de novo: quantos mandamentos Deus tinha dado a Israel até agora? Nenhum. Deus estava dizendo: gente, eu só quero que vocês andem comigo. Se vocês andarem comigo, olha, tudo vai ser legal. Tudo que Deus disse a Abraão foi: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Então, se tem algum mandamento que Deus havia dito, é esse: anda na presença dele e ser perfeito. Só que a palavra ser perfeito não é um artifício humano para isso.
Deus está colocando para ele uma oportunidade, dizendo: se você andar na minha presença, a minha presença te fará perfeito. É isso que Deus está dizendo. Porque o homem nunca por si conseguia ser perfeito. Então Deus diz: anda comigo. E se andando comigo, tá beleza. Então, se tinha algum mandamento, era esse: andem comigo, Israel, e vocês não vão ter enfermidade nenhuma, vocês não vão ter problema algum, vai dar tudo certo para vocês. Não é maravilhoso? Não era uma proposta maravilhosa? Então Deus muda a água de Mara e eles passam a beber água potável. Capítulo 16. Vem comigo, por favor. Deu 9 horas, eu só mais um tiquinho e vou orar. Verso 9. Então disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, pois ele ouviu as vossas murmurações. O que o povo estava murmurando? Dizendo: tá, lá no Egito a gente tinha cebola à vontade, tinha pepino, e aqui vamos comer o quê? Ai, que vontade de comer uma carne, ai, que vontade de comer um pão, ai, que vontade, ai, que vontade, ai, que vontade. Então Deus disse: pelo amor de Deus, imagina Deus lá no céu botando a mão na cabeça, dizendo: o que eu fui fazer? Tirar essa gente de lá. Então Moisés diz: espera aí, Deus está ouvindo o que vocês estão falando. E Deus é tão compassivo, tão maravilhoso, que o verso 10 diz: enquanto Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, eles se viraram para o deserto, e lá estava a glória do Senhor na nuvem. Os caras agora viram o que Moisés viu no monte. Gente, percebe isso? Ninguém tinha visto Deus ainda. Ninguém tinha visto a glória de Deus ainda. Mas agora os filhos de Israel, no meio da murmuração, Deus é tão compassivo que a glória dele aparece e dá a Moisés a palavra dizendo: o povo vai ter o maná. Todo dia pela manhã eles vão poder comer, colher a quantidade que aguenta comer no dia. Não colhe mais não, porque se colher mais vai azedar. E teve alguns bobões que não acreditou na palavra de Deus e colheram abundância. Não, vou colher, sabe aqueles olho arregalado? Que é bem aquele cara que vai lá no restaurante e enche aquele pratão assim que ele consegue comer só um pouquinho. Esses caras tinham lá também. Foram lá no meio do deserto e aquele monte de trigo lá que Deus mandou, um trigo celestial que era chamado de maná. E colheram como se, sabe, como se o mundo fosse acabar. No outro dia aquilo tinha virado bicho. Pois Deus disse: só para o dia. Para quê? Para o outro dia você comer fresco. E é lindo que na sexta-feira Deus dizia: no sábado você não pode colher, então na sexta-feira eu vou mandar porção dobrada. Que coisa maravilhosa, irmão. Os outros dias todos estragavam, mas na sexta para sábado não estragava. Que lindo, não é não? Como ele é perfeito. Sempre pensando no povo ter o tempo com ele, sempre pensando no povo voltar para o jardim, sempre com essa ideia de que o povo vai querer estar no jardim do Éden de novo, sempre. Então ele manda essas bênçãos todas, e você vai ver o capítulo 16 todo, o maná descendo. Depois o povo de Israel murmura de novo no capítulo 17, e Deus manda sair água da rocha. E assim vai. Aí você percebe uma das cenas mais trágicas que eu quero te mostrar aqui, e nós vamos orar. Semana que vem, se Deus permitir, nós vamos entrar no primeiro nível de intimidade. Mas por enquanto é só a introdução. Perceba. Olha o que está acontecendo aqui. Deus vem provando Israel. Eles estão caminhando no deserto durante 3 meses.
E Deus vem dando a eles o suporte, vem dando a eles a comida, vem dando a eles a água, vem dando a eles a sombra durante o dia, vem dando a eles o calor durante a noite. Deus vem fazendo tudo isso. A nuvem de fumaça continua lá durante o dia. A coluna de fogo continua lá durante a noite. Todo dia, nunca se apartou. Agora perceba o que acontece, capítulo 19 de Êxodo. Esse povo não estava acostumado com um Deus visível. Eles não estavam acostumados com um Deus invisível. Eles estavam acostumados com um Deus palpável, pobre, sem efeito, que era o Deus do Egito, ou os deuses do Egito. Eles não tinham tido um Deus em que pudesse respondê-los de voz audível. Até porque nenhum outro Deus do Egito ou da Mesopotâmia exigia qualquer coisa. Já o Deus verdadeiro não lhes exigia sacrifício, mas lhes exigia desejo. Deus nunca quis nada forçado. Deus queria que eles os desejassem. Se tem alguma exigência de Deus não façam nada para mim por obrigação. Já os outros deuses feitos pelos homens nunca exigem nada. Quem exige são os seus sacerdotes, que lucram em cima disso, como hoje nos dias tem. Perceba, capítulo 19, olha o que Deus diz aqui. Verso 1: no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, nesse mesmo dia chegaram ao deserto do Sinai. Já faziam 3 meses que estavam a caminhar. Tendo partido de Refidim, chegaram ao deserto do Sinai. E Israel se acampou ali, no deserto, em frente ao monte. Subiu Moisés a Deus ao monte Sinai, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: vistes o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, embora toda a terra é minha. Vós me sereis reino sacerdotal e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Olha o que Deus está propondo. Se vocês quiserem, Deus está dizendo, se vocês me escolherem, quiserem andar comigo, vocês serão um reino sacerdotal. Isto é, aliás, antes de ser reino, Deus disse: vocês serão minha propriedade. Agora, pergunte para o bonitão pertinho de você, diga: você quer ter Deus como seu dono? Uau! É por isso que Jesus é chamado de Senhor. Como vos disse, Senhor significa dono. É por isso que ele chama de reino sacerdotal, porque no reino só tem um Senhor e consequentemente um dono. E no reino tudo pertence ao rei, e o rei cuida de tudo, protege tudo, guarda tudo. Toda a riqueza do rei ele distribui a quem quer, como quer. E Deus diz: vocês serão meus, e além de serem meus, serão meu reino sacerdotal. Deus está dizendo: toda a glória que eu tenho aqui em cima vai estar no meio de vocês. Será povo santo. Sabe o que significa povo santo? Deus está dizendo: toda a terra pode estar contaminada, mas eu vou ser visto por ela em vocês. Que coisa, cara. Eu vou ser visto por toda a terra contaminada por meio de vocês. Deus faz essa proposta e diz: Moisés, fala isso com eles, vê se eles aceitam. Deus não quer nada obrigado. Ele não impõe, ele pergunta.
Ele quer devoção, ele não quer obrigação. Então Moisés vem ao povo, e Moisés diz tudo isso ao povo. Verso 7, veio Moisés e chamou os anciões do povo e lhe expôs todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Verso 8, ao que todo o povo respondeu a uma voz: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Isso aqui lhe parece correto? Isso aqui lhe parece normal? Não é uma resposta positiva? Não é uma resposta legal? Mas analisa comigo essa resposta, para a gente finalizar. Até aqui Deus estava dizendo ao povo: gente, eu os tirei do Egito, eu cuidei de vocês, eu amei vocês, eu dei o maná, eu dei água, eu tirei as enfermidades do meio de vocês, eu estou protegendo vocês, eu os guardei como asas de águia. O que é isso senão favor imerecido? Algum desses caras mereciam? A cada murmuração, se fosse você no lugar de Deus, o que faria? Se você pudesse ser Deus por 30 segundos, com uma vara na mão, taca-lhe pau, Marcos. Marco, velho. Enfim. Se fosse Deus, nós iríamos julgá-los. Mas a graça, o favor imerecido de Deus está em ação. Concorda comigo? Nenhum deles merecia, mas Deus está fazendo. Nenhum deles tinha direito, mas Deus está dando. Então a graça está em operação aqui. Um favor imerecido. Que coisa. E Deus diz: gente, é isso aqui, ó. Do jeito que eu vos dei, eu vou continuar dando. Do jeito que eu cuidei, eu vou continuar cuidando. Do jeito que eu protegi, eu vou continuar protegendo. Vocês estão dispostos? Querem caminhar comigo? A resposta do povo não agrada a Deus. Por quê? Vem comigo, por bondade. Verso 11. Aliás, verso 10. Veja o que diz o verso 10. Disse mais o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor descerá à vista de todo o povo sobre o monte Sinai. Marcarás limites ao povo em redor, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis no seu termo. Todo aquele que tocar no monte, certamente será morto. Mas, espera aí, cadê aquele Deus que estava aqui atrás dizendo: gente, vocês serão meus, serão meu reino, são meus sacerdotes, é a minha propriedade particular? Não é lindo? E por que agora que ele disse: se vocês se aproximarem demais, eu mato? Por quê? O povo responde para Deus, a forma como ele responde é a forma que Deus entende. Na Torá, no hebraico, tem quase essa mesma tradução, só troca as palavras de lugar. E a explicação no hebraico é que essa forma como é utilizada aqui, essa expressão dizendo: tudo que o Senhor falou, faremos, é que eles queriam dizer: olha, somos capazes de fazer tudo que o Senhor está mandando, deixa conosco. Responderam de uma forma arrogante, trazendo para si a responsabilidade de ser santo e justo, como quem de si mesmo conseguisse agradar a Deus.
E Deus havia dito: somente faz o que Abraão fez, anda na minha presença, e a minha presença te santifica. Mas agora eles estão dizendo: não precisamos andar na tua presença, pode falar, que a gente é capaz de fazer. Então Deus diz: ok, até aqui tinha alguma lei? Então, desse momento em diante, Deus muda os termos. Ele muda totalmente os termos. E Ele diz: agora eu vou me apresentar para vocês, vou mostrar quem eu sou de verdade. E Ele desce sobre o Sinai. E Ele quer que o povo veja quem Ele é. As pessoas queriam vê-lo, queriam saber quem é essa divindade. Então Ele desce. E desse momento em diante, Deus estabelece a lei, como a Bíblia é chamada, a lei de Moisés. Aqui no capítulo 19, Deus deu a Moisés 2 tábuas, contendo o que a gente chama de 10 mandamentos, ou decálogo, 10 leis, que a partir dessas se desdobram em 613, e estabelece: vocês são capazes de fazer? Façam. Vocês são capazes de se salvar sem minha graça? Se salvem. Obedeçam. Parece ser cruel, não é? Parece ser duro, mas mais duro é o que o povo faz. Antes de Deus dar a lei, observando a arrogância deles, a prepotência e arrogância que nós costumeiramente fazemos, que costumeiramente nos apresentamos como que somos capazes de resolver a nossa própria vida sem Deus. É por isso que Jesus disse: se vocês, ou se vós, não receber o reino de Deus como uma dessas crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino de Deus. Crianças são totalmente desprovidas de arrogância, de prepotência, são completamente dependentes, são completamente limpas, são completamente prontas a perdoar, são completamente prontas a correr para os braços do Pai. Então Ele diz a Moisés: Moisés, eu vou me apresentar ao povo. E Moisés vai ao povo e diz: gente, vocês foram arrogantes, mas Deus é misericordioso, Ele vai se apresentar a vocês. Falem com Ele, se humilhem diante dEle, o recebam. Então Deus desceu sobre o Monte Sinai, a primeira e a última vez que o Eterno em si desceu. Depois veio apenas a manifestação de seu Filho, de forma tocável ao chão. Diz a Bíblia que uma nuvem escura e espessa desceu sobre a montanha, e a montanha começou a receber o brilho de uma luz tão incandescente. E à medida que essa luz foi repousando sobre a montanha, diz que um clangor de buzina, está no texto, depois você lê em casa, ia aumentando à medida que a luz ia descendo. As trombetas do reino iam anunciando que o rei estava descendo. Do mesmo jeito que vai acontecer no arrebatamento da igreja, do mesmo jeito, o rei vem descendo. E à medida que aquela glória foi descendo sobre o monte, as pedras começaram a se soltar, e a montanha começou a tremer. Só que as pedras da montanha iam até onde Deus estabeleceu o termo. É como se a mão dele estivesse segurando em volta da montanha. Diz o texto, eles estavam guardando com a sua sombra de justiça. Por isso a nuvem era escura, ela servia como um óculos de sol para aquele dia. Senão o brilho da glória de Deus podia cegá-los. Então Deus coloca óculos de sol em todo mundo. E à medida que Deus desce, Ele fala uma frase e diz: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de seus pais.
Meu Deus, que apresentação! Quando ele falou isso, de 3 a 5 milhões de pessoas fugiram, viraram as costas para ele, o deixaram. Então Deus disse: Moisés, o povo está indo embora. E Moisés correu atrás do povo e disse: não fujam. Deus disse que não lhes fará mal algum, Ele está protegendo vocês. Olha as pedras, Ele está fazendo o que Ele falou, não fujam. E o povo diz: Moisés, fala o Senhor conosco, e Deus fale contigo. Nós nos contentamos com a sua voz, e deixa Ele contigo. E o texto finaliza dizendo: e todo o povo fugiu da presença do Senhor. Que coisa! A última vez que você encontra um texto expondo que alguém fugia da presença de Deus, era um homem chamado Caim, que fugiu errante pelo deserto da presença de Deus. Aqueles a quem o Pai trouxe para si e disse: agora a minha graça vai estar sobre vocês, arrogantemente disseram: nós não precisamos da graça, somos capazes de cumprir tudo aquilo que tu falar. E ainda viram as costas para ele. Tu já viu a cena? Eu nunca tive o desprazer, mas talvez alguém aqui já tenha. Já viste alguém ser abandonado no altar? Alguém aqui já viu? Graças a Deus. Mas não deve ser nada agradável. Imagine o noivo preparar tudo, e todos os convidados ali, pastor Alice, e de repente espera, o atraso é até normal, mas espera. Então chega alguém correndo e vai no pai do noivo e avisa: a noiva desistiu. Você como pai, o que dá vontade de fazer? Ainda não? Dá uma coça na abençoada. Eu queria que tu ficasse em pé. Mas ele igualmente, ele preparou o altar. Ele enfeitou o altar com a própria glória. Ele mandou a noiva se preparar. Ele disse: noiva, durante 3 dias, jejuem, se purifiquem, se limpem, tirem tudo o que é atavio egípcio, porque no 3º dia nós vamos se conhecer. Que coisa! Mas a noiva simplesmente, quando estava próxima do altar, virou as costas e fugiu. A partir disso você vai começar a entender o porquê da insistência de Deus e dar-lhes um tabernáculo. Você vai começar a compreender que todo o esforço para relacionamento não partiu do homem, nunca. Só partiu de Deus. Até aqui a gente só viu o homem fugindo de Deus. Que coisa! Desde Adão até aqui, você vê caminhando um tempo e fugindo de Deus. Então agora você encontra um Deus tão poderoso, abandonado no altar. Igualzinho muitos de nós fazemos todos os dias. O trocamos por coisas tão efêmeras, tão banais, tão passageiras, tão mundanas. Mas quem sabe esta noite a gente entenda que a presença de Deus não é algo a ser comprado, adquirido. Não é algo que a gente tenha condições de adquirir pelo esforço pessoal. Ao contrário, é pela graça dele. Nós só podemos ter a presença dele por conta da graça dele. Se não fosse a graça dele, todos nós aqui estaríamos consumidos nos nossos pecados.
Mas Ele nos amou primeiro, nos guardou, nos protegeu e espera que a gente simplesmente o tenha no altar. Ele espera que a gente simplesmente deseje estar com Ele, mais do que obrigação. Deus está construindo em nós a perspectiva de encontrá-lo a partir do desejo. Eu vou convidar você a fechar os seus olhinhos. Eu quero orar com vocês e encerrar esta noite. Se em algum momento teu coração pensou em virar as costas, em desistir, se em algum momento a tua carne, tua vida desejou mais as coisas que agradam o seu ser carnal do que Ele, então esta noite é hora de você voltar-se com o rosto em direção à glória. Se em algum momento teu coração desejou as coisas da vida desse mundo, mulheres, dinheiro, fama, luxo, luxúria, se as coisas que alegram a tua carne em algum momento são mais produtivas e mais importantes para ti do que Ele, então esta noite volte os seus olhos à glória. Se o teu coração está tendencioso a amar mais as coisas que te fazem ser abençoado ou estrategicamente em situação financeira adequada do que Ele, é hora de você voltar os olhos para a glória. Se a pornografia da internet te atrai mais do que a glória dele, é hora de voltar os olhos para a glória. Se o corpo sensual de uma mulher na rua te atrai e te mexe no interior, é hora de voltar os olhos para a glória. Essas coisas todas nos fazem virar as costas para Ele. Ele continua no altar, esperando a noiva, que ela tire os seus atavios, que ela se prepare. Se você quer pedir perdão a Deus por alguma ofensa, por alguma coisa que tem deixado o teu coração apertado, pelo sentimento de culpa que te dilacera a alma, então no nome de Jesus, essa é a hora. E eu oro com você agora. Pai querido, no nome de Jesus, outra vez nós oramos aqui, Senhor, porque tal qual Israel nós cometemos os erros grotescos de escolher mais as coisas da vida do que a nuvem da Tua presença. Somos tão murmuradores, não obstante os favores que o Senhor tem nos dado. Quantas vezes durante o dia nós reclamamos, Pai, reclamamos da comida que comemos, da roupa que vestimos, reclamamos hora do frio, hora do calor, hora da chuva. Parece que nada nos agrada, Senhor. Até a Tua presença para nós é dispensável. Tem dias que a gente não te quer, preferimos as coisas que alegram a nossa carne, o físico. Nós somos como Israel, Senhor. Tu se apresenta para nós todos os dias, e a gente te deixa no altar todos os dias. A gente te promete que vai estar contigo horas e horas, mas a gente nunca está. Então eu te peço perdão. Perdão por ser uma noiva tão negligente. Perdão por ser tão falho, tão fraco, tão pobre de palavra, de comprometimento contigo, tão murmurador, tão inconsequente, tão infiel. Perdoe-nos pela nossa infidelidade. Eu sei que comigo tem gente que está orando agora, Senhor, e pedindo também, igual a mim, perdão a Ti. Então nos perdoa e nos dá o privilégio outra vez de sermos revestidos de Sua graça e podermos tocar a Tua glória de tal maneira que possamos ser marcados por ela, e que a nossa vida seja transformada não por aquilo que as pessoas dizem, mas por aquilo que o Senhor diz. Que todo o
nosso ser comece a ser modificado de dentro para fora, assim como fizeste o tabernáculo, e nos molda segundo o teu querer. Muda o nosso pensamento, muda a nossa maneira de ver a vida, muda a nossa perspectiva, Senhor. Muda, nos torna pessoas que realmente possam carregar o brilho da Tua glória, que as pessoas de volta da nossa vida, do nosso trabalho, onde a gente vive, possa Te ver por meio de nós. Ah, Senhor, se for preciso arrancar algumas coisas, nos diga o que fazer. Nós só não podemos ficar sem a Tua glória. Não queremos Te deixar mais esperando, Senhor. Não queremos Te deixar mais no altar. Queremos ser uma noiva que Te valoriza, que Te ama, que Te quer, mais do que as coisas dessa vida, o Teu entendimento, mais do que os sabores desse mundo.